Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente e hoje vamos falar sobre handlers. Os módulos do Ansible possuem uma característica chamada de idempotência, ou seja, em um playbook escrito adequadamente, as tarefas do seu playbook podem executar diversas vezes sem alterar o host gerenciado, a menos que seja necessário alterar para que o host gerenciado esteja no estado desejado. Entretanto, quando uma tarefa altera o sistema, pode ser necessário executar uma outra tarefa. Por exemplo, uma alteração em um arquivo de configuração do serviço pode exigir que o serviço seja reiniciado para que a configuração surta efeito. Handlers são tarefas que respondem a uma notificação acionada por outras tarefas. As tarefas só notificam os handlers quando a tarefa provoca uma mudança em um host. Cada handler deve ter um nome globalmente exclusivo, ou seja, o nome deve ser único em cada playbook e é acionado no fim de um bloco de tarefas em um playbook. Se nenhuma tarefa notificar o handler, ele não será executado. Se uma ou mais tarefas notificarem o handler, ele será executado exatamente uma vez depois que todas as tarefas forem concluídas. Como os handlers são tarefas, podemos usar os mesmos módulos nos handlers que usaríamos em qualquer outra tarefa. Normalmente, usamos handlers para reiniciar hosts ou serviços. Os handlers podem ser considerados tarefas inativas, que são acionadas somente quando são explicitamente invocadas usando a instrução notify. Vamos analisar o seguinte playbook, que o servidor Apache é reiniciado apenas quando o arquivo de configuração é atualizado e o handler é notificado pelo comando restart Apache. Veja, quando executamos o playbook, a primeira vez, o playbook copiou o arquivo de configuração e assim acionou o handler para efetuar o restart do servidor Apache. Quando executamos pela segunda vez, vemos na prática a característica idempotent do Ansible, que só efetua a alteração do host se for necessário. Nesse caso, o arquivo de configuração é o mesmo que se encontra no nosso servidor principal. Nenhuma alteração foi necessária. Sendo assim, o handler também não foi notificado, não efetuando o restart do servidor Apache. No exemplo anterior, o handler restart Apache será acionado quando receber uma notificação da tarefa template. Uma tarefa pode chamar mais de um handler em sua seção notify. O Ansible trata a instrução notify como uma matriz e faz um loop nos nomes que o handler recebe. Um ponto importante é que os handlers sempre são executados na ordem especificada na seção handlers. Eles não são executados na ordem que são listados pelas instruções no notify de uma tarefa e nem na ordem que as tarefas os notificam. Normalmente, os handlers são executados após todas as outras tarefas serem concluídas. Um handler notificado por uma tarefa não será executado até que todas as tarefas das tasks sejam processadas. Os nomes dos handlers ficam em um namespace por ação. Caso dois handlers tenham o mesmo nome incorretamente, apenas um será executado. Outro ponto importante é, mesmo que mais de uma tarefa notifique um handler, ele é executado apenas uma vez. Se nenhuma tarefa notificar o handler, ele não será executado. Se uma tarefa, que inclui uma instrução notify, não relatar um resultado changed, o handler não será notificado. Um handler será ignorado a não ser que alguma outra tarefa o notifique. Vamos ver melhor assim que fizermos os nossos exercícios.